Hoje eu estou aqui com uma entrevista muito particular, porque as outras entrevistas a gente fazia diretamente com aquelas pessoas que participaram dos cursos de Química, que foram professores. E hoje eu estou aqui na presença de um colega meu, Henrique Schneider, que é professor do Departamento de Computação do CCT da Universidade. E antes de mais nada, é um conhecido, um amigo de longas datas, desde a Educandade de Brasília, né, Henrique? Isso, desde a Educandade Que Brasília. foi desde a Educandade de Brasília. Nós não fomos colegas, Henrique era um pouquinho mais adiantado na escola, mas éramos contemporâneos. E eu lembro muito bem dele e de Kurt Schneider também. Sim. Então, para iniciar, nós estamos aqui nesse bate-papo pelo sobrenome de Henrique. Você já sabe que a gente está querendo falar da professora Dalva Schneider. E antes de começar a falar da professora Dalva Schneider, que era parte daquilo que eu estou chamando dos mestres fundadores da Escola de Química. Eram 13 mestres fundadores da Escola de Química. Dois desses mestres eram mulheres, eram professoras. Então, tinha a mãe do professor Henrique, Dalva Schneider, e tinha também a professora Helena de Mello, que era da matemática, voltada também para a área de exatas, da matemática. E antes de começar o nosso papo, Henrique, eu queria fazer uma surpresa para você, mostrando aqui, vou mostrar aqui, tá? Vou abrir uma apresentação, mostrar para você o negócio. Licença, eu vou dar uma permissão aqui para mudar aqui o foco. Que é justamente esta imagem aqui. Que surpresa agradável. Onde é que vocês resgataram? Rapaz, olha, que bacana. Deve ser lá no ITPS, né? Pelo visto. Essa foto da esquerda, dessa que ficava jovem belíssima que estamos aí vendo, sim. Ela é de um álbum de fotografia de 1957. Sim. Está como homenageada a tudo. E aqui ao lado é a professora Dalva no laboratório, que certamente era naquelas dependências do atual ITPS, que já funcionava a Escola de Química de Sergipe. Sim. Então, era esse presente que eu queria te mostrar. E são duas fotografias. A da esquerda eu conheço, mas essa dela dando aula ou conversando aí, eu não conhecia, é inédita para mim, né? Realmente, minha mãe, não é à toa que meu pai atravessou o Atlântico atrás dela. Muito bem, Henrique. Pode ficar à vontade. Eu queria, neste momento, vou parar aqui a apresentação, eu queria, nesse momento, Henrique, que você falasse um pouquinho de sua mãe, se quisesse também se apresentar, claro, né? Se apresentar, depois falar um pouquinho de sua mãe, depois a gente entra em algumas perguntas mais específicas. Fique à vontade, Henrique. Então, eu sou filho mais velho, né? Dos dois filhos, sou o filho mais velho de Dalva Schneider e Diamantino Henrique da Silva Schneider, né? Meu pai. Minha mãe, para a gente, enquanto filho, né, foi a pessoa mais carinhosa e mais protetora, e a mãe que todos nós temos. Todo filho tem uma mãe, né? E a minha mãe, embora a gente compartilhasse ela com a vida profissional dela, que era uma vida intensa, né? Desde que eu me lembro, minha mãe saía de manhã, à tarde e à noite para trabalhar, né? Era DR, era universidade, e à noite a Escola Técnica Federal de Sergipe. Mas nunca, apesar dessa intensidade de atividades dela, ela nunca nos deixou carente em absolutamente nada sobre o aspecto emocional e afetivo. E acompanhava os nossos estudos. Quem acompanhava os nossos estudos era ela. Quem fazia banca
inicialmente conosco, era ela quem forrava os nossos cadernos, os nossos livros, arrumava nossas pastas, nos vestia de manhã, nos levava até o colégio, às vezes com meu pai, outras vezes a gente pegava uma carona com o carro do BR, que ia buscá-lo em casa, né? Era ela. Então, a imagem que eu tenho de uma mulher agora do século XXI, então posso dizer que minha mãe tranquilamente faz ter um perfil do que as mulheres estão conseguindo agora alcançar na atualidade. Ela já fazia isso muito antes. Ela foi uma pessoa que tem uma personalidade de desafiadora. Ela gostava de desafios, né? Gostava muito de estudar, assim, vi minha mãe também, a professora, em casa estudando, né? Preparando suas aulas, né? Então, e como dona de casa, administradora da casa e esposa, também uma pessoa magnífica, né? Tenho que fazer jus a meu pai também, porque por trás de uma mulher dessa tem que ter um homem também muito bem preparado e muito bem disposto consigo mesmo, porque naquela época, essa época era uma época que a mulher era muito submissa, né? Mas a minha mãe, ele conheceu minha mãe na terra dele, ele conheceu minha mãe fazendo pós-graduação, né? Então ele sabia a mulher que ele estava conhecendo. Então ele sempre também, os dois trabalhavam em parceria. Meu pai muitas vezes fazia mais essa parte, como ele trabalhava mais, o trabalho dele é mais flexível, ele era autônomo, então ele que aparecia em casa para ver como é que a gente estava, né? Para dar tranquilidade à minha mãe de exercer as suas atividades intelectuais plenamente. Então, Henrique, eu queria agora, então, depois dessa primeira introdução, eu queria puxar um pouquinho para uma fase anterior, quando sua mãe era Dalva Linhares Novo. sim, Eu queria sim. saber, esse não é sergipano. Sua mãe, onde nasceu? Como é que ela veio? Se ela é daqui ou se não é, como é que ela veio parar aqui? E Vou por contar. que esse interesse dela pela área das exatas? Vou contar. Bom, aí já estou repassando a cultura oral, né? O que eu vi dos meus tios, dos pais, do pai dela, a mãe dela, minha avó, Euridice, faleceu, eu era recém-nascido, muito pequeno, né? Mas o meu avô, o desembargador José Rodrigues No, eu conhecia, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos quando ele veio a falecer, né? Bem, o No, a história do No, né? Aí há duas vertentes, né? Parte da família, minha tia Maria, que também é uma dela, colega nossa, odontóloga e professora do departamento de odontologia, dizia e defendia que nós somos descendentes de holandeses, quando os holandeses andaram aqui pelo Nordeste. Respondendo a primeira pergunta, né? Minha mãe é São Cristovense, eu acho que chama assim. Minha mãe nasceu em São Cristóvão. E ela tinha um carinho e uma personalidade tão forte que quando um colega nosso, ex-aluno dela da escola técnica, e na época vereador, Manuel Nascimento, eu acho, né? É Manuel Nascimento, que foi vereador de Sergipe, de Aracaju, que fez uma homenagem a ela e lhe ofereceu o título de cidadã aracajuana, né? E a gente se encontrava, ela já estava aposentada, ela não se aposentou da escola técnica, ela pediu demissão para poder ser dedicação exclusiva na Universidade Federal de Sergipe. Naquela época que começaram a ajustar os horários, né? Então, Emanuel me encontrava e dizia assim, Henrique, leve sua mãe lá na Câmara, vamos acertar para ela receber o título. E meu pai, nessa época, estava convalescendo de um aneurisma que ele sofreu, e eu dizia, mãe, vamos acertar, Emanuel está lhe oferecendo esse título, vamos
ao menos ser corteses, tal. Ela dizia, meu filho, olha, sabe uma coisa? Eu não quero ser aracajuana, eu sou muito feliz sendo São Cristóvão. Ou seja, ela não queria sair de casa, né? Isso demonstra uma coisa, sabe, Haroldo? Minha mãe não era nada vaidosa. A vaidade que ela tinha era a vaidade própria de si. Sempre vi minha mãe muito bem vestida, né? Mas não tinha vaidades de essas coisas que a maioria das pessoas prezam muito. Ela, para ela, é assim, eu nasci em São Cristóvão e a minha história é de São Cristóvão. Então, o Nó, que é do pai dela, que é nascido em Arauá, o meu avô, parte da família, então, diz que é de origem holandesa, certo? Mas tem uma outra alternativa, que são franceses, que é de origem francesa, nu, né? E aí, por que que minha tia Maria não gostava e se irritava quando dizia isso? E geralmente era o outro tio, irmão dela, tio Zápio, que fazia para provocar, que nós somos descendentes de um padre. E um padre francês que sofria de doença de pele, né? E veio se instalar ali perto do Jorro, ali na Bahia, por conta daquelas águas termais. E não sei, aí daí que, segundo ele, né, que era de nu, né? Porque na França os padres, os religiosos, eles adquirem, né? Santo Antônio de Lisboa, né? Santo Antônio de Pádua, né? E aí irritava a tia Maria, disse, não, senhor, nós somos holandeses, né? Bom, eu acho, para mim, tanto faz, né? Eu estou satisfeito porque demonstra essa miscigenação, né, típica do Brasil. Então, esse tipo longínquo, né, dos dois, são todos assim como minha mãe, né, altos, magros, né, olhos claros. Agora, já alguns irmãos dela por exemplo, eu tinha um tio assim, mais ou menos com a sua afeição, uma pele assim mais morena, porque já por conta já da miscigenação, né, do brasileiro. Mas é isso. Então, o no é essa incógnita, né? E eu aí uso aquela que mais me convier na altura. Estou lhe contando aqui as duas. Né? Quando eu quero falar mais jocosa, aí eu digo, olha, eu sou descendente de padre, né? Desse padre que veio se tratar lá naquela região da Bahia. Pois não. É isso. Linhares é minha avó, né? Uma família Linhares aqui, sergipana também. E eu não tenho muito o que dizer, porque conheço pouco, né, sobre esse aspecto da família, né, da parte Certo. dela. E aí, o que que você tem de memória, Henrique, pela escolha profissional de sua mãe? Porque, veja só, naquela época, era Ah, muito sim, comum as mulheres de uma certa sociedade, aquelas que conseguiam estudar, fazer o pedagógico sim. e se tornarem, às vezes, professoras de crianças, ou mesmo até para ter o título, né, de Sim. pedagoga, mas nem exerciam. Mas tinha essa prática. Sua mãe preferiu um caminho diferente. O que que levou, a seu ver, né? O que que levou a esse caminho diferente, a essa escolha, uma escolha quase que inédita aqui em Aracaju naquela época? Então, minha mãe, na verdade, quando estava na época de escolher uma profissão, de ir para um estudo superior, ela queria ser piloto de avião, né? Aí meu avô dizia, Alva, tira isso da cabeça. Você está vendo que isso não é trabalho para mulher, né? Porque minha mãe gostava muito de viajar. Minha mãe gostava do mundo. Era uma pessoa um modelo mental muito avançado. Ela gostava de conhecer o mundo. Por isso também talvez ela gostasse tanto dos livros, né? Porque os livros nos permitem conhecer o mundo sem sair da nossa cadeira, né? Então, quando depois ela convergiu para a engenharia, e aí meu avô disse, bom, não é normal, não é
não é o convencional, mas tudo bem. Então, ela já tinha 3 irmãos em Salvador, todos 3 cursando direito, né? E ela passou do vestibular, né? Estudou aqui sempre no ginasial e científico, antigo científico, foi aluna do Colégio Ateneu Sergipense e passou no vestibular. E aí eu vou dizer uma coisa a você agora que eu sei, não foi contado por ela, porque nunca ouvi minha mãe abrir a boca para contar vantagem, nunca. Mas eu tive o prazer e o privilégio de conviver pouco, mas de conhecer em alguns momentos, e conviver em alguns momentos com a turma de engenharia dela, né? Eles começaram, quando parece que o primeiro faleceu da turma, alguém do grupo resolveu juntá-los e no almoço, e eu fui para Salvador com minha mãe. Eu acompanhava minha mãe para tudo. Ela sabia que podia contar comigo nesse aspecto, né? E eu tinha muito prazer e orgulho, né? Eu sim tenho vaidade de ser filho dela, né? E aí foi que eu vi aspectos sobre minha mãe, né? Como era ela tratada pela turma. Ela era o biscuit da turma, né? Era a única mulher, parece que tinha outra colega também na turma dela de engenharia, né? E, e meu tio, certa época, ele me contou que estava no bonde em Salvador e entrou um senhor bem vestido, uma pasta, e começou a olhar muito. Esse tio João, se parecia muito com ela. Ele era muito alto, olhos azuis, aquele estilo dela, né? E olhando muito para ele, olhando para ele ficou assim meio, esse senhor está olhando tanto para mim, né? E quando ele desceu do ponto que ia descer, o senhor desceu junto, e aí se aproximou dele e disse, com licença, ele, pois não, né? O senhor de Dalvanô, ele disse, sou irmão, por quê? Aí ele disse, se orgulhe de ser irmão da única mulher que sabe cálculo na Bahia. Isso foi contado por meu tio João. Nunca foi por ela, não. O tio João tinha muito orgulho dela também. O tio João era o segundo mais velho, porque o mais velho é a irmã, minha tia Valdir, que foi odontóloga. Depois foi o tio João, né? Então, ele tinha, assim, uma adoração, uma afeição, sabe? E um orgulho muito grande dela. E ela tinha então, esses 3 irmãos na Bahia que davam suporte a ela enquanto ela fazia o curso de engenharia química na Escola Politécnica da Bahia. Como no Brasil, daquela época, não tinha engenheiros civis, então abriu-se uma exceção para os alunos da engenharia química fazer o complemento dos créditos para engenharia civil. Então, a Dalva Linhares na época, né, também completou seus créditos para engenharia civil. E ela voltou para Aracaju, inicialmente como engenheira química, exercendo a sua profissão de engenheira química, até que se engajou mais por outro desafio também, né, que foi me dito pelo professor engenheiro e ex-governador Paulo Barreto Menezes, que era um outro admirador muito grande dela, né? Já que você quer ouvir aspectos pitorescos dela, particulares, né? Por minha boca. Certa vez eu estava, onde hoje é o IPES, era o CCCH, a universidade. Quando eu entrei, você já entrou no campus. Filosofia, né? Era filosofia. E depois ali, anexo, tem o GA, né? Exatamente. Então, eu fiz uma disciplina que era obrigatória na época do curso de engenharia, depois se tornou optativa, alguma coisa. Português básico, coisa assim, português básico. Aí a minha turma toda ia para lá fazer o português. E ali, na área de humanidades, eu hoje trafego da área de humanidades, né, por conta da pós-graduação em educação. Então,
na área de humanidades, na época, hoje a maioria é mulher, né? E naquela época ainda era mais, né? Então, uma colega de disciplina, a gente esperando o professor, ela, pelo meu nome, ela perguntou: o que é que você é de doutora Dalva No? Né? Eu digo: sou filho. Aí ela disse: é porque meu pai, que era o governador, engenheiro Paulo Barreto de Menezes, não perde oportunidade na mesa, porque ele tinha várias filhas, e tinha um filho, salvo engano, que é o Paulo também, de falar de sua mãe, como fosse uma referência de mulher para as filhas dele. Diz assim: olha, eu conheço muito sua mãe pela boca de meu pai. Né? Então, são, digamos assim, balizas que a gente pode tomar. Eu fico muito tranquilo de falar sobre esse aspecto, digamos assim, de competência dela e de urbanidade, né? Como por aquele outro aspecto que eu já comentei com você, que é uma pessoa que se sentia bem em ajudar, em servir, em proporcionar aquele que quisesse se desenvolver. E ela fez muito isso, dando oportunidade a laboratoristas do DR se tornarem professor da Escola Técnica Federal de Sergipe, porque precisava de professor para fazer os, os ensaios, né? E não tinha professor. Então, ela levou e preparou academicamente todos esses que ele levou para lá, todos esses laboratoristas do DR que ela levou para a Escola Técnica no curso que ela fundou de estradas. Durante muito tempo, a Escola Técnica Federal de Sergipe formava técnico em estradas. Depois o curso foi descontinuado. Eu, quando entrei na escola, eu ainda fui professor do curso de estradas. Depois descontinuou por falta de demanda. Né? Eu, Henrique, só para esclarecer para todos, você está falando sempre DR, DR, DR. O que significa a sigla DR? Departamento de Estradas e Rodagem, que aí Exato. também é outro aspecto, Que é né? estadual, né? Estadual. E ela foi a primeira mulher a fazer parte do Conselho Nacional de Rodoviário Brasileiro. Conselho Nacional. Eu tenho documentos, né, que comprovam isso. Eu acho até que eu até comentei a você, naquela homenagem que o CREA Sergipe fez quando do falecimento dela, tinha alguma coisa que tem alguma coisa que fala sobre isso. Mas minha mãe fez parte do Conselho Nacional Rodoviário, única mulher. E outra coisa que também o doutor Paulo, aí já foi Paulo Barreto Menezes que me disse pessoalmente, né, do aspecto dela. Ela era a última a falar nas reuniões do DR. Né? Então, só tinha ela de mulher, como engenheira, e era diretora técnica. Então, reuniões para discutir aspectos técnicos, né? Aquelas reuniões que cada um tinha uma opinião, cada engenheiro opinava de maneira diferente, estratégias diferentes, e o Paulo ouvia, o diretor-geral, o doutor Paulo, nessa época era diretor-geral do DR, né? Ouvindo e tal, e ela calada. E aí, quando aquela coisa passava mais de meia hora de discussão, ele pedia a palavra e dizia assim: Dalva, o que é que você acha? Ela, parará, todo mundo dizia: é assim mesmo, é assim mesmo. Dito por ele, viu? Eu não participei dessas reuniões. Ele é que me disse pessoalmente, porque ele era um grande apoiador de minha mãe. Foi um grande apoiador e admirador dela. E muito amigo dela. Paulo Barreto Menezes, muito amigo nosso. E aí eu queria aproveitar essa esse momento que nós chegamos agora, onde sua mãe já estava aqui em Aracaju, estava atuando já na Escola de Química de Sergipe, fazendo parte desse quadro restrito de professores, que integrou uma das escolas de maior expressão nacional, foi a Escola de Química. Ela atuava também no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado e atuava também na Escola Técnica Federal de Sergipe.
Ou seja, Tudo, era uma pessoa. mas tudo isso era lícito, não estava acumulando, não, viu? Sim, Era sim, permitido. sim. O que eu quero dizer é que o nível de atuação dela no Estado, a nível de educação e de formação, era muito amplo. Era muito Sim. amplo. E isso aí está vendo um perfil de uma mulher numa época onde imperava nesses ambientes o Uhum. homem. É, é. Mas talvez ela era muito inteligente. Olha, minha mãe, se você dissesse assim, define a sua mãe em uma palavra, eu, analisando minha mãe pelos todos os aspectos dela, eu definiria minha mãe como sensatez. Uma pessoa sensata, equilibrada, sabe? Até hoje eu falo sobre isso, né? Eu tenho isso, a sensatez, o ser sensato. Ela era sensata. Então, sabe, Haroldo, ela assimilava essa condição, digamos assim, ainda de subserviência feminina na época. E nunca quis, por exemplo, nunca se interessou por romper essas coisas com violência. Vou lhe dar outro. Depois, se você quiser, pode conferir isso até com pessoas do DR. Vou lhe dar outro exemplo disso. Quando o doutor Paulo Barreto Menezes começou a ser cotado para ser governador do estado, era ainda a ditadura, né? Era indicação, era o governador biônico, né? Ele era o diretor-geral do DR. E minha mãe era diretora técnica do DR. Direção essa que ela desenvolveu. Ela foi para Portugal fazer uma especialização na área de, como eu falei ontem, né, nossa conversa preliminar, em solos. Ela trabalhou no Laboratório Nacional de Lisboa, que é uma referência ainda hoje no mundo. Eu tive o prazer de conhecer o laboratório com ela e meu pai, me levaram lá. Né? Teve a oportunidade de fazer pesquisa de campo em Angola, em Moçambique, porque eram colônias portuguesas, e porque Portugal se interessou, ela submeteu a proposta de trabalho dela. E por que o laboratório se interessou? Pela pesquisa que ela ia fazer, que era exatamente com a argila montemorelonitas, né? Que é o massapê, né, nosso. Porque Angola tem muito, as colônias em África, tem muito de solo. E na engenharia é muito caro, é um solo muito difícil, né? Não dava para você construir em cima de massapê. Quer dizer, a não ser que colocasse as fundações, vamos dizer, uma edificação, você tem que buscar a rocha lá embaixo, mas uma estrada. Então, ela se propôs a fazer um estudo teórico para equilibração do solo massapê para suportar estradas. Então, por isso que o laboratório se interessou pelo trabalho dela. Né? Então, voltando, quando ela voltou para cá, ela foi desenvolver o serviço de controle de solos no DR, certo? E as estradas hoje nossas não prestam porque o DR não faz mais esse controle. Agora está na mão da iniciativa privada. Eu sei porque os técnicos, meus colegas da época da escola técnica e laboratoristas dela lá, diziam, né? Sabiam os solos e conheciam os solos e sabiam o que estavam fazendo por aqui. E denunciavam. Né? Denunciavam, olha, não vai durar 3 anos, vai durar 4 anos. Né? Bom, então, isso aí, ela, uma vez a gente conversando, numa boa, né? Aí ela me disse que quando o doutor Paulo foi cotado, foi convidado para assumir o governo, então ele a chamou no gabinete dele, no DR, e disse, Dalva, eu vou para o governo e quero lhe fazer, quero que você seja minha diretora no DR, diretora geral, certo? E ela disse, Paulo, tenha calma, pense. Não, Paulo, veja. Ele disse, não, Paulo, eu quero você. Você é de minha confiança, né? Passou um tempo, ele chamou ela de novo. E aí começou a circular a Rádio Corredor, né?
chamou ele e disse, Dalva, olha, infelizmente está tendo muito ruído, já muitos colegas, como é que vai ser aqui a gente comandado por uma mulher, né? E ela disse, Paulo, eu estou bem lá na diretoria técnica, é o que eu gosto de fazer, fique tranquilo. Então, vamos dizer, foi consequência dessa época. Agora, se ela fosse uma pessoa com essa vaidade política, né, ela iria, de repente, brigar por esse espaço. Não. Então, o que eu falo, sensatez, tranquilidade, foi assim que ela sempre se comportou. Né? E aí tinha um apoio muito forte de meu pai. Meu pai também dizia assim, Dalvinha, né? Dalvinha, ficas onde estás. Fica onde estás, né? Ele era tão protetor que quando ela subiu algumas vezes a direção geral, porque às vezes substituía, aí ela foi substituta algumas vezes, né? E tinha o carro do diretor. E ela não tinha carro na época, né? O DR não fornecia carro para os diretores técnicos e outros diretores administrativos e tal. Às vezes, teve uma época que começaram a dividir carro, ou seja, um carro servia a todos. Então, mas aí o diretor do DR geral tinha um carro, né? E ela substituindo, então ela dizia, olha, o carro amanhã vai me buscar. Ele disse, não, senhora, eu sempre te levei, eu vou te levar e vou te buscar. Porque ela não dirigia. Ela não dirigia porque ele não queria. Olha outra coisa. E ela assimilava. Ele dizia que era muito perigoso, ou seja, era proteção, né? Aquela proteção até inconsequente que nós homens herdamos, gerados pelas nossas mães, que nós somos fruto das nossas mães. Né? Quando querem me chamar de machão, eu digo, olha, reclame lá com minha mãe, que foi ela que me criou desse jeito. Né? Bom, tudo bem. Então, quer dizer, Henrique, que o Schneider veio justamente desse momento onde sua mãe encontra com seu pai em Portugal e ambos vão, quer dizer, se casam, né, aqui, certamente, e aí nasce a família Schneider. E aí vocês vêm... Meu pai é português de nascença, filho de um alemão com a portuguesa. Né? A história de meu avô também é uma coisa espetacular. Não é tanto, é toda a família. Foi meu avô que saiu da Alemanha, que estava indo para os Estados Unidos, que o resto da família dele já estava nos Estados Unidos, pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra, certo? E meu avô era estudante de engenharia mecânica. Meu avô era engenheiro mecânico, meu avô paterno. Então, ele não pôde logo ir, né? Porque estava terminando os estudos. Mas a família dele, mãe e irmãos, migraram para os Estados Unidos. Emigraram para os Estados Unidos. E quando ele, então, ia para os Estados Unidos, né? Encontrar com a família, o navio aportou em Lisboa para fazer parada técnica, abastecimento, etc. E tal. E meu avô desceu para cortar o cabelo. Perdeu o navio. O navio zarpou sem ele. Ele ficou só com o dinheiro do bolso. Porque teve uma confusão. Lisboa estava muito conturbada na época. E ele se meteu na confusão, não falava português, acabou preso. E foram buscar um alemão, ou um português que falava alemão, né? Que é o tal Diamantino, que foi que ajudou meu avô a se desvencilhar disso. Né? E aí ele falava alemão, em homenagem a esse que tornou-se amigo dele, sócio. Né? Meu avô passou a ser empresário em Portugal, porque o cara tinha umas ideias de construir coisas, e ele, como engenheiro mecânico, o cara abriu as plantas, você sabe fazer isso? Eu disse, claro que eu sei fazer. Pronto, ficou em Portugal. Né? Aí, meu pai, a mesma coisa, sai de Portugal, vem para o Brasil. Né? Então, e minha mãe também vai conhecer meu pai em Portugal. Quer dizer, essa coisa do mundo é pequena. A aldeia global já funcionava com eles. Né? Então, Schneider é do meu avô paterno. Né? Meu pai é Silva Schneider. Silva é da mãe dele, que é portuguesa. Em que ano eles casaram, Henrique? Eles casaram em 60. Eu nasci em 61. Entendi.
Eu sou Ou de já 62, meu irmão. É isso mesmo. diga? Não, é isso mesmo, a data de 61, 62, que você. As nossas idades ali, né? Sim, Eu sou de 62, você é de 61, é isso mesmo. Muito bem. Ô, Henrique, e agora eu queria dizer para você o seguinte: quando a universidade, juntando, claro, teve uma comissão de pessoas aqui em Aracaju, sim, que foi uma comissão instituída pelo Estado, onde havia os representantes das 6 faculdades. Na época, uma delas era a Escola de Química, tinha a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Medicina recém-criada, e as outras faculdades que juntaram, Faculdade de Direito, formando esses 6 primeiros grupos que sim, constituíram a Universidade Federal de Sergipe. E nesse projeto que foi enviado para o MEC, já existia Brasília, né? Já existia assinaturas de sim, cada um desses representantes nesse projeto. sim. E a única mulher Hum, era, novamente, Dalva No Schneider, assinando esse documento. Então, nesse primeiro projeto, sim, sua mãe teve uma participação também nisso. Mais uma coisa que sua mãe participou. E depois, quando veio a aprovação, o MEC aprovou, a universidade foi instalada em 1968, e aí a escola de Química, da qual ela fazia parte, passou a ser Instituto de Química. sim. Mais adiante, isso se desmembrou entre Instituto de Química e Instituto de Matemática e Física. E sua mãe ficou, então, no Instituto de Matemática e Física. E ali, um tempo depois, foi criado o curso de Engenharia Civil. Queria que você, então, falasse um pouquinho, já que depois ela se tornou essa primeira também, uma das primeiras professoras desse curso de Engenharia Civil, depois se tornou um curso muito importante na área de exatas aqui no Estado. Queria que você dissesse alguma coisa também sobre esse período. Veja bem, o curso de engenharia civil é da década de 70, né? É, Da década de 70. Eu entrei no curso de engenharia em 80. Eu acho que antes de mim formou duas turmas. A primeira turma foi a turma que foi de Jorge Lima, Ivo, certo? Jorge Lima, que foi nosso professor aí e muito amigo dela também, né? A segunda turma, Joelson, e agora não me lembro mais. Eu acredito, não sei se, eu acho que teve, antes de eu entrar, deve ter tido aí mais uma 3 turmas. Eu acompanhava, eu não sabia, em casa eu não sabia o que estava acontecendo, sinceramente, na universidade, não sabia, né? Eu sei com relação a crises na universidade, conversando com meu pai, né? E meu pai dizia assim: olha, muito comprei giz e vassoura para a universidade. Que essas nossas crises que a gente passa financeira, né? Bom, mas eu não me lembro assim dela, disso está acontecendo. O que eu me lembro que houve assim um movimento grande assim que eu percebi em casa foi na época é, não foi inauguração, mas foi vistoria do campus, alguma coisa assim, que vinha autoridades visitar o campus, né, para, eu não sei se também era, ou tem alguma coisa com essas visitas de autorização, não sei. E o reitor era o Aloysio de Campos, né? E ela é diretora técnica. Então, aquela estrada hoje que a gente faz, né? A ponte era de madeira, ali era a estrada cabrita, né? E estava intransitável. Eu sei, então, que. Eu não sei se já viu o curso de engenharia civil, não me lembro. Mas eu sei que ela, como engenheira do DR, tinha o D, né, digamos assim, e o professor Aloysio, então, pediu a ela, né, foi pedir a ela, e ele era um político, né, tinha sido até prefeito, né,
disse: professor, a gente vai receber as autoridades de Brasília e eles não vão ter como chegar aqui. E aí foi que minha mãe, então, se articulou no DR, e colocou as máquinas lá e material para, né, em 3 dias, abrir condições para que a comitiva de Brasília pudesse chegar ao campus, que eu acho que ainda estava em construção, porque o campus foi inaugurado em 82, né? Ao menos foi quando, de fato, os cursos começaram a ir para o campus, né? Mas eu não me recordo. Eu me recordo, assim, do curso de engenharia civil. No início, e ela atuou muito fortemente, porque era assim, para cada semestre, tinha que se organizar os professores. E aí foi quando ela atuou com a rede profissional dela, o network dela, né? E os estudantes, Jorge, principalmente Jorge, que é da mais próximo dela, que eu me recordo, e hoje também é meu grande amigo, né? E tem o filho dele também, Jorginho, lá conosco, né? Pessoa também muito querida. Ia muito lá em casa. Professora, a gente... E vai... Ela disse, estou convidando, estou convidando. Então, na época nem tinha professor, a universidade não tinha professor. Essa primeira turma de engenharia teve aula não com acadêmicos, mas com engenheiros mesmo de prática, de fazer acontecer, né? E deles, muitos ficaram, como o professor Joel, professor Gilson, que já está aposentado, mas foi meu professor de estabilidade das construções e calculista, tudo, e Gilson, que é um grande amigo dela, e disse, olha, eu nunca pensei em ser professor. Sua mãe que disse, tinha Gilson disse que houve um concurso, houve uma sabatina, e ele foi o primeiro colocado, né? Mas ela incentivou muito ele. Venha, venha, venha. Então, quer dizer, uma pessoa que deu essa contribuição muito pessoal à formação do curso de engenharia. E depois atuou como professora mesmo, né? Já era professora e continuou como professora no departamento de engenharia, exercendo algumas vezes até a direção do departamento. Não porque ela queria, porque ela era aquela coisa, professora, vai, né? Quando a gente não quer, ninguém quer ser chefe de departamento. Tem horas que você diz assim, mas, puxa vida, aí você tem que dizer, tá certo, né? Era isso. Muito bem, Henrique. Agora, para a gente finalizar esse percurso maravilhoso de sua mãe, né, que a gente passou a admirar pela contribuição, não só à química, mas à engenharia civil, à Universidade Federal de Sergipe e ao Estado como um todo, eu queria que você, nesse momento, encerrasse também falando um pouco desse momento pós-atividade de sua mãe, quando ela se aposenta, as lembranças que você tem e você, então, concluísse essa nossa entrevista com a Olha, Chamilhão. minha mãe, ela ficou mais de 40 anos na universidade, né? Na escola, ela foi muito prejudicada nessa conturbação, né? Porque ela não precisava deixar a escola do jeito que ela deixou, se aposentar. Ela não se aposentou, ela pediu demissão, porque foi aquela coisa, acumular, começou aquela coisa do acúmulo, né? Ela já era aposentada do DR, então ela pediu demissão, quer dizer, infelizmente foi uma decisão mal tomada, mas na época foi a única coisa que ela podia fazer. Eu, por exemplo, me aposentei da escola técnica há 2 anos atrás, eu tinha 20 horas lá, 40 horas aqui. Também estou sendo prejudicado, porque trabalho 60 horas e ganho como 40, né? Depois daquela mudança nas tabelas. Mas não era isso. Minha mãe estava abrindo oportunidades. Não era vontade de ganhar dinheiro, em absoluto. Ela não deu as costas. Sabe porque uma das vezes, ela conversando com um jornalista lá em casa, sobre a criação do curso de engenharia civil, né?
por entrevistar ela lá. E eu estava, como eu falei, eu sempre fui um fã número 1 dela, né? E ouvindo. E aí o cara perguntou o que lhe motivou, né? A, a participar dessa criação, a contribuir e tal. Ela disse, olha, na época do vestibular, que eu decidi fazer engenharia, eu precisei sair de Aracaju, né, para fazer um curso de engenharia. Então, depois, quando voltei, eu vi o quanto sacrifício, e muitas vezes ela disse, olha, eu fui porque tinha irmãos lá, como eu falei, tinha 3 irmãos que davam suporte a ela lá, né? Mas muitas vezes a pessoa não tinha esse suporte, nem tinha condições financeiras para isso. Então, foi uma a principal motivação dela foi exatamente poder oferecer em Sergipe condições dos sergipanos, né, estudarem um curso superior de engenharia aqui, não precisar sair, né? E aí foi quando ela disse, olha, veja meu filho, fez engenharia. Aí meu filho estava fazendo engenharia também na época. Disse, meu neto está fazendo engenharia, né? Então, eu olho para eles e digo assim, me sinto gratificada, porque eles puderam já cursar engenharia civil de qualidade, na, sem precisar se deslocar. E aí, com toda digamos assim, o desgaste que é fazer isso. Né? A gente que saiu, eu fui fazer mestrado fora, fiz doutorado fora, mas aí ele já vai com outro nível de maturidade. Né? Então, a aposentadoria dela na universidade se deu de uma maneira até abrupta, foi quando meu pai sofreu aneurisma, né? Teve um rompimento do vaso do cérebro, na cabeça, no crânio, e aí ela tinha que cuidar do meu pai. E tinha tempo mais que suficiente para se aposentar. Né? E aí, entre cuidar do marido dela e ir para a universidade, ela disse, não, seu pai precisa de mim, e aí que eu digo, né? Entra esse aspecto agora de esposa, né? E se aposentou, e também foi uma coisa desgastante a aposentadoria dela, porque, sabe, aquela coisa jurídica, né? Eu me lembro que ela entrou no departamento de pessoal, que ela pediu lá, estava fazendo contagem do tempo dela, e não achava os documentos, ela entrou uma vez lá, e disse, vem aqui achar meus documentos. Entrou e disse, onde é que é? Onde é que está, não sei o quê. Porque era desse tipo, era decidida. Entendeu? Com a educação, agora, não pisasse no escalo dela. Porque era uma pessoa muito decidida, né? E muito séria. Então, a aposentadoria dela foi uma aposentadoria tranquila. Ela satisfeita com o trabalho que ela realizou, né? Olhando para trás, vendo as realizações que ela fez, que ela deixou. Né? Eu acho que foi uma satisfação muito grande para ela ver os 2 filhos dela, né? E não foi, você faz isso, você faz aquilo. Não. Meus pais nunca interferiram nas nossas decisões, principalmente nessa decisão, o que cursar, né? Eu fui para a engenharia civil porque eu andava no DR com minha mãe, desde pequenininho. E se eu permanecesse na engenharia civil, sou engenheiro por determinação. Não vou chamar vocação, porque vocação é uma coisa muito religiosa, né? Por determinação. E porque eu já brincava de engenheiro em casa, né? Eu brincava de construir estradas, né? E via, eu andava, quando minha mãe não tinha com quem deixar a mim, o meu irmão, muitas vezes eu queria, ela me levava para o DR. Eu ficava no laboratório lá, mexendo nas coisas, olhando, né? Me ensinaram a fazer aquela maquininha de calcular, fazer cálculo naquela maquininha que você tinha que girar a manivela, né? Então, só tinha homem. Era ela e a secretária de mulher. O resto tudo os laboratoristas, né? E meu irmão decidiu fazer engenharia química. Ela nunca disse, sou feliz porque um engenheiro civil tem engenheiro químico, mas
Aí agora a gente está comentando, né? Os dois filhos, os dois únicos filhos, um seguiu uma carreira dela e outro seguiu a outra carreira. Em dois cursos que ela efetivamente ajudou a criar, né? Depois veio o meu filho, neto mais velho dela, também decidiu para engenharia civil. Eu não fiquei na engenharia civil porque eu me apaixonei, me viciei lá na computação. E ela passava por Monteiro, nossa colega, que ainda está lá conosco, né? E dizia, você desvirtuou Henriquinho, né? Porque eu, quando eu fiz ICC, aí pô, o computador tal, né? Tinha todo aquele charme, né? E Monteiro começou, vamos fazer o curso não sei o quê, vamos fazer. Depois disse, vai fazer um estágio no CPD, pronto. Foi, foi a minha. Foi no CPD que eu aprendi, de fato, a computação, antes de ir para o mestrado, né? Em computação que eu fiz na Unicamp. Então, aí ela dizia, você tirou... E ela e meu pai desenvolveram a empresa de engenharia, porque ela foi empresária, né? Teve empresa também, né? Ela com meu pai, ele ajudando muito ela, ou seja, ele é que estava à frente da empresa. Era o diretor executivo da empresa, digamos assim, né? E ela por trás dando suporte, né? Fazendo as indicações, as relações, digamos assim. Era diretora comercial e técnica, né? Que ele não fazia. Mas, quando ela, de fato, né, ficou em casa para descansar, ela estava uma pessoa tranquila, feliz, né? Começou a participar do clube da terceira idade, que ela gostava muito, encontrar com as pessoas da idade dela, conversar. Pessoas de formação totalmente diferente. Minha mãe não era vaidosa, não, não era de estar se expondo, sabe? Perante pessoas que não tinham a dimensão dela. Não, ela conversava com um vendedor, uma vendedora, tranquilamente, né? Era uma coisa que eu admirava em minha mãe. Ela não precisava estar vomitando, sabe? Essa coisa do conhecer. Não. Agora, quando era preciso, ela falava, né? Infelizmente, ela nos deixou de uma forma drástica, né? Porque teve um infartou aqui na mesa de casa, no dia do aniversário do meu filho, no almoço de comemoração. Mas a gente socorreu ela com prontidão e, e ela já estava convalescendo em casa, muito chateada, porque tinha enfermagem, enfermeiras, tinha cuidadoras para dar suporte a ela, tal, mas ela sempre dizendo que... E aí eu não sei o que aconteceu. Ela depois ela confessou que não foi falta de cuidado da pessoa. Ela gostava, na janela da casa dela, nossa casa lá, que é do quarto, um janelão, que dá para o largo ali da igreja, ela começou a criar de maneira, digamos assim, ou começou a abastecer as rolinhas, né? Então tinha o alpiste, e ela sempre colocava o alpiste ali na janela, do lado de fora, e as rolinhas iam comer, porque tem uma planta que cobria ali a grade, e fazia ninhos. Então ela tinha essa coisa, mas as rolinhas soltas, né? E ela disse, a menina, olha, coloca o alpiste das rolinhas, e quando a menina ouviu, foi o baque dela. Ela tentou se levantar, não sei se foi uma síncope, faltou perna, não sei. E bateu a cabeça, né, na queda. Quebrou a bacia, teve um problema na bexiga, também rompeu a bexiga, e aí pronto, minha mãe dessa não saiu mais do hospital, né, porque aí o coração já não aguentou. O coração que já estava convalescendo desse infarto, ela já estava com 2 stents, e a outra artéria já estava bastante comprometida. A gente foi em final do ano, novembro. Em fevereiro do ano seguinte, nós íamos ter que decidir o que fazer com ela, porque operar ela já tem mais de 80 anos, né?
o que ia fazer com aquela outra artéria que estava aí, que estava obstruída, que ela estava totalmente obstruída, né? Então, infelizmente, perdemos a Dalva no Schneider dessa maneira, né? Porque ela foi indisciplinada, era a natureza dela, né? Ela tentou se levantar, ela quis se levantar, ela já estava andando, já descia para ir para almoçar e jantar com meu pai na mesa, e aí eu acho que se precipitou. Bom, foi a vida dela, né? E assim ela se foi, mas da maneira que ela nasceu. Vou agora fechar com essa minha passagem, né? Quando ela nasceu em São Cristóvão, por que em São Cristóvão? Porque meu avô era juiz. Então ele e minha avó tiveram 8 filhos. Por exemplo, meu tio João nasceu em Vassouras, no Rio, né? Tem a Maria e Valmir de Laranjeiras. Ela fez São Cristóvão, porque os juízes eram alocados, né? E onde ele ia, dizer assim, vou fazer um filho, né? Devia ser essa a lógica dele, né? E quando ela nasceu, a penúltima filha era, na programação deles, né? Seria a última filha. E minha avó era muito católica, a mãe dela, né? Devota de Nossa Senhora, né? E muito católico. Meu avô era católico, mas não muita devoção, e depois se tornou espírita, né? Então, até a formação espiritual da minha mãe foi muito tranquila, e ela nos passou também isso, né? Por conta que meu avô era espírita, no entanto, ela dizia, meu filho, quando seu avô reza uma Ave Maria, né, estremece. Então, era um espírita que tinha afeição com Nossa Senhora, por exemplo. É uma coisa bem brasileira, né? Reza para tudo que é santo, né? E ela deveria se chamar Celina. E foi um desejo da mãe, que a última filha, né? Se fosse filha, seria Celina. E quando ela nasceu, que meu avô ouviu ela chorar, né? Em casa, nasceu em casa, certo? Ele já espírita, convertido ao espiritismo, por um fato também muito interessante, que não cabe aqui, né? Mas depois, se você quiser, eu conto, né? Ele então foi orar, abriu a janela, orar, né? Quando abriu a janela, o que é que ele deu de cara? A estrela d'alva. Disse que estava brilhando no céu como nunca. Ele ficou encantado com Vênus, né? A estrela d'alva, né? E ele disse, então, essa menina vai ser uma estrela. Ela é d'alva. Foi assim que ela se chamou d'alva. E aí, resultado, minha avó disse, então, eu quero Celina. E tiveram a última filha, que é Celina. Também já faleceram todos, né? Então, eu me arrepiei agora, viu, Aruda? Sempre que eu falo essas Eu coisas, eu me também. arrepio. E quando eu vejo a estrela d'alva, eu converso muito com minha mãe, né? Porque foi uma estrela e não se apagou. Continua, porque ela continua iluminando os nossos caminhos. Henrique, professor Henrique Norchinari, muito obrigado por esses momentos, por essas suas palavras que me emocionaram muito e de forma assim muito indireta. Eu me sinto muito ligado também à sua mãe. Eu acho que não foi à toa, como nada é à toa nessa vida, que a gente teve esse momento de confidência, esse momento de troca de informações, mas também de compartilhamento de uma vida em comum, eu diria. A mim, Dalva representou aquilo que eu sou hoje, porque sem ela, talvez eu não estivesse aqui, como químico. E a Sim. você, essa luz, essa estrela, que continua brilhando ainda na sua vida e da família. Muito Então, obrigado. não, quem agradece sou eu, Haroldo. Primeiro pelo carinho, pelo seu carinho, pela sua amizade. E de resgatar essa história
né? E nessa história trazer as ações que minha mãe desempenhou, né? Para que a gente tivesse os nossos cursos, tivesse a nossa universidade pujante como ela é hoje, né? Eu sempre digo, e uma das grandes... por isso que eu não vou tão cedo sair da universidade, né? Eu estou há 2 meses para poder requerer a aposentadoria. Tanto é que me negaram, a universidade me negou dedicação exclusiva. Infelizmente, estou na justiça. Por quê? Porque eu estou há menos de 5 anos de requerer aposentadoria. Mas eu posso trabalhar até os 75 anos. Vou fazer 60. Né? Essas burocracias e também covardia dos colegas que analisam essas coisas. E eu me disponho a assinar. Se eu sair antes, né? Se eu me aposentar antes de 5 anos, eu perco tudo. Cobrem de mim, me tirem. Agora, eu não vou me aposentar. Mas até pouco tempo atrás, eu poderia, foi o meu plano como sempre, né? Quando me aposentasse na escola técnica, porque eu comecei quase junto, universidade e escola técnica. Na escola técnica, como professor. E na universidade, como técnico administrativo. Eu comecei minha carreira na universidade como técnico. Eu comecei como programador do CPD. Depois fui analista do CPD, o concurso. Depois passei para professor, quando a gente criou o curso de computação. E aí, infelizmente, né? Mas essa universidade, ela me dá muito prazer. Agora vamos falar um pouquinho da nossa universidade, né? E uma das coisas que me deixa feliz na minha universidade é eu ainda encontrar nativa ou mesmo ali na DUFES, professores meus professores, sabe? Talvez por ser professor, exercer essa profissão que foi por escolha. Tá certo, tem essa carga genética toda dentro, porque eu dava aula, até de graça eu dava aula. No CPD, eu comecei a estudar lá dentro do CPD os livros, os manuais da IBM, descobri a coisa, ia atrás de Hernani. Hernani, nós tem isso aqui, não quer que eu ensine, não? Eu disse, pô, rapaz, legal, não temos tempo, mas dava um jeito de eu ir dar um curso de 3, 4 horas para ensinar a turma a fazer uma coisa que eu descobri. Então, eu sempre gostei de dar aula. É genético, né? E como escolhi minha profissão de engenharia por determinação, resolvi ficar na computação por também determinação, da mesma forma foi a minha opção por ser professor, né? E aí eu trago o meu ponto de referência, de novo, é a professora, não poderia deixar de ser, Dalva Schneider, que foi minha professora por 2 vezes durante a minha formação no curso de engenharia, né? E tanto eu me mantinha ético com ela, como ela se mantinha ético comigo, fiz provas, nunca tirei 10 nas provas dela, tá certo? E depois ela dizia, vem aqui que isso aqui você não sofre. Ah, minha mãe, eu já fez proteções, já cortou mesmo do que me dizer antes, né? Mas então, eu tenho uma grande satisfação de encontrar na minha universidade e de encontrar na minha universidade amigos, colegas, lá do início, e continua colegas e amigos como você, né? É isso que nos dá, ao menos, tenho certeza que você também, dá prazer de a gente ir trabalhar na Universidade Federal de Sergipe e contribuir para que ela continue crescendo, né? Sem jamais esquecer. Acho que nossa universidade é um pouco, como eu diria, relapsa, né? Com as pessoas que construíram ela, né? Aqui eu estou vendo vocês da química, né? Resgatando isso, né? De maneira brilhante. Mas não foi só ela, são todos. Todos colocaram lá a sua contribuição. Alguns trabalharam em nível de fundação, né? Outros já trabalharam no outro nível, fazendo acabamentos ou construindo mais pavimentos, mas todos contribuímos.
E eu acho aqui fazendo um desabafo aqui, né? A universidade hoje está muito política, né? Muito nível de poder, né? Do poder pelo poder, diferente de tempos outrora, né? Infelizmente, a gente não vê. Eu gostaria, Haroldo, de ver vocês fazerem assim, uma grande divulgação desse trabalho que você está fazendo. Parabéns ao professor Haroldo e aos seus colegas, aos nossos colegas, que pegaram para si esse trabalho, que é um trabalho, certo? E, principalmente, vocês estão de parabéns por vocês perceberem, né, a importância daqueles que passaram antes, né, e deixaram esse legado para vocês continuarem, para a gente continuar, né? Fico muito satisfeito de ver que na universidade, no CCET, nós temos ainda, que é coisa do CCET, né? Não conheço os outros centros assim, mas o CCET eu conheço. O CCT tem essa liga, essa coisa de engenheiros, do pessoal das exatas, né? De desbravador de querer fazer o melhor, sempre o melhor, né? Parabéns a vocês e eu quero poder participar, congratular com vocês por esse grande momento de estarem comemorando, né, a história dos cursos lá da Química.